Nuvem. Clique. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos fazer hoje o nosso estudo do livro Transição Planetária, correto? Quem faz a prece inicial? Quem faz a página inicial, por gentileza? Alguém se habilita? Raquel. Raquel vai ler, a página vai pegar? A Raquel pegou a página inicial, então. Ótimo. E quem vai fazer a prece inicial? A Raquel. Faz você. Não, eu não posso. Estou proibido. Fátima, quer fazer a prece inicial? Então deixa a Raquel fazer a leitura agora, então. Microfone fechado, Raquel. Já demos trabalho para a Fátima. Fátima. Só um minutinho, Fátima. Deixa a Raquel fazer a leitura e você faz a prece. Do livro Vinha de Luz, psicografia do Francisco Cândido Xavier, comentários trazidos pelo Espírito Emmanuel. Tem a epígrafe que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26, uma fala de Jesus. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões, atrabiliários e irracíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa. E quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muito infantis, o trovão da voz e a mímica verbalista. Filhos. Ou então você fica com ele brincando aqui, tudo bem, mas você não pode brincar, não. Filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o mestre, na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Querido Pai Celestial,
Mais uma vez estamos aqui reunidos nesta tarde, nesta noite, para juntos podermos conhecer mais a sua palavra, e é com grande alegria que fazemos parte desse grupo em que todos prestam o seu conhecimento e se solidarizam em ajudar a quem tem menos condição de entender, e um ajudando o outro, e assim vamos seguindo nesse grupo, e pedimos, Senhor, que nos auxilie, que alivie nossos corações nesses momentos de muitos desafios para todos nós, por tudo que temos vivido durante esse período. Nunca antes experimentado por nós, mas acreditamos que tudo isso vai passar. Agradecemos por estar aqui reunidos e pedimos para iniciar essa reunião de estudo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, pessoal, boa tarde. Né? É um prazer rever vocês, igual o Roberto. Ó. Pois bem, nós vamos dar continuidade hoje, ainda no capítulo 12, se não me falha a minha memória. Né? Se não me falha a minha memória, estamos ainda no capítulo 12. E antes de nós começarmos a ler o capítulo, começar a dar continuidade à leitura do capítulo 12, eu gostaria de que nós pudéssemos relembrar até onde nós lemos esse capítulo. Vocês lembram da história do capítulo, mais ou menos? O que estava contando na semana passada? Alguém lembra? Alguém quer fazer uma breve retrospectiva? São 4h20, tem tempo ainda. Era da mãe que tinha o bebê, né? E foi realizado um parto. Isso, muito bem. No plano espiritual. No plano espiritual, exatamente. Isso é muito interessante. E que esse espírito da mãe, dessa criança, enfim, do pai da criança, estava ligado a uma encarnação anterior ali, não sei se anterior, que onde eles mexiam com magia negra, enfim, com... Isso. O que eu achei interessante, esse livro, e ele faz, na realidade, no fim desse capítulo, o próprio autor espiritual, quando falou desse parto, né, esse parto entre aspas, né, mas foi um tipo de parto que ocorreu no mundo espiritual desta criança e com esta mãe, ele faz referência a uma outra obra dele, chamado Painéis da Obsessão, capítulo 15, Trama de Ódio, da mesma editora, Leal. Alguém já leu esse livro, Painéis da Obsessão? Esse livro... Eu não. O Manuel Filomeno fez uns 3 ou 4 livros falando explicitamente sobre o processo de obsessões. Né? Loucura, obsessão, Painéis de Obsessões, Grilhões Partidos. Né? Eu acho que são livros deveras importantes para nós lermos posteriormente. E aí ele conta um pouco sobre esse caso. Mas eu não vou dar spoiler agora, né? Vou deixar para uma próxima nossa escolha de leitura, mas seria bem interessante darmos leitura, a continuidade ao Manuel Filomeno de Miranda com livros parecidos. Obviamente, depois desse processo de pandemia, porque eu tenho certeza que após esse aqui, irão querer ler, né, o outro livro dele, né? No rumo do mundo de regeneração. Isso. Está por aqui em algum buraco, não sei onde. Mas está por aqui. Ou está na caixa ainda, não sei. Pois bem. E depois de ler tudo isso, a gente podia voltar para esses livros mais antigos do Manuel Filomeno Miranda, que é Loucura, Obsessão,
Grilhões Partidos e esse Esses Painéis dois eu da já li, mas esse aqui não. Seria bem interessante para nós estudarmos um pouco mais. Até porque, olá, Lulu, até porque a gente vai entender que os mecanismos de obsessão são muito sutis. Eles começam de forma sutil, né? A influência dos espíritos em nossa vida é por demais, né, importante para deixarmos além, né? Tanto é que isso é uma das perguntas, uma das respostas do livro dos espíritos, não é isso? Essa influência que esses espíritos têm. E essa influência desses espíritos pode ser tanto positivo quanto negativo, depende do diapasão, ó, do Luciano aí, ó, a palavra que ele gosta de falar, diapasão. Aí, ó, o diapasão que nós iremos vibrar, né? Se está de acordo com esses espíritos não muito bons, ou se está de acordo com outros espíritos um pouco mais conscientes, né? E um pouco mais evoluídos. Isso é muito interessante. Eu me lembro também que nessa parte desse parto, né, espiritual, a gente começa a derivar novos pensamentos sobre o mundo espiritual e sua complexidade. Obviamente que nem tudo que está escrito lá nos livros de André Luiz, ou muito menos aqui nos livros do Manuel Filomeno, ou dos outros livros que falam da realidade espiritual, eles abarcam toda a realidade. Eles estão pegando parte da realidade. Então, o mundo espiritual é muito mais amplo, elástico, né? Plástico, digamos assim, elástico não, plástico, né? De uma miríade de possibilidades infinitas dos diversos estados vibracionais da existência humana. Então, é bom nós entendermos isso para quando lá chegarmos novamente, que é o mundo espiritual, é o mundo real da realidade do espírito, nós nos atentarmos para isso. Isso é interessante, para não ficarmos um pouco tateando nos escuros, né? Nos escuros das nossas ilusões, das nossas pseudo-verdades, que cultivamos durante 50, 40, 60, 80 anos, enfim, do tempo que estamos encarnados aqui nesse momento. Pois bem. Então, vamos lá. Agora, eu tenho o meu livro, mas quem quiser compartilhar aí o PDF, né? Compartilha aí, vamos dar prosseguimento. Eu vou lendo e o casal 20 aí vai baixando aí, ajeitando aí a leitura aí do povo aí, tá? E a gente vai parando, vai comentando, vai parando, vai comentando. Vamos lá. Posso começar? Página? Eu não sei qual é a página. Eu não sei qual é. Eu não sei qual é. Eu acho que a página é 77. No meu é 113. No meu é 113. No meu também, que é o livro, é 113, mas aí acho que é 77, é Soberanas Leis. Mas vamos lá. As soberanas leis sempre se encarregam de reequilibrar a ordem onde se hajam manifestado a agressividade e o crime, o desfaltério e a crueza dos sentimentos. Ninguém que agrida a vida prosseguirá em liberdade, porque ficará imantado ao erro até que reconquiste a paz resultante do dever nobremente exercido e da consciência harmonizada, né? Essa frase, ela simplesmente resume todo o capítulo. Esta frase, ela resume inclusive o título do capítulo. O título do capítulo é A Vida Responde Conforme Programada. Esta programação está diretamente ligada ao estado de consciência de cada espírito. Se cada espírito ele evolui, mas ele ainda nesse processo de evolução, né, há amarras, né, há percalços para serem corrigidos, analisados, né? Então a vida se faz de tal forma que essas programações elas estejam de acordo com a necessidade íntima desse espírito de se reprogramar, de se reorganizar diante daqueles nós mais feitos, né? Feitos de forma errada, né? Isso é interessante. Essa frase eu não copiei ela, simplesmente eu anotei ela aqui do lado do livro, coloquei aqui em grifos, porque eu acho essa frase, quando eu li o livro ainda em 2011, eu grifei bastante, porque eu achei ela de forma importantíssima, né? Vou repetir.
as soberanas leis sempre se encarregam de reequilibrar a ordem onde se haja manifestado a agressividade e o crime, o desfaltério e a crueza dos sentimentos. Ninguém que agrida a vida prosseguirá em liberdade, porque ficará alimentado ao erro, até que reconquiste a paz resultante do desenvolver nobremente exercido e da consciência harmonizada. Aí as pessoas, quando eu comecei a ler essa frase ainda em 2001, eu comecei a derivar alguns pensamentos. Por exemplo, por que, por exemplo, um Chico Xavier, um Divaldo Franco, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, mesmo sendo tão bons, né, às vezes eles passam por tantas dificuldades. Por que aquilo ali? Né? Aí eu começo, não sei se vocês vão acompanhar, vão entender o que eu vou falar, mas eu acredito que quando o espírito começa a se desenvolver, a evoluir a sua consciência, né, há uma necessidade íntima, intrínseca dele de precisar passar por certas propostas, né, por certas oportunidades. É ele que necessita para poder se reajustar intimamente no seu equilíbrio mental, no seu corpo mental, no seu equilíbrio de ser, né, de ser eterno. Não sei se vocês conseguem compartilham comigo dessa mesma ideia. O que vocês acham? Posso falar, Onap? Eu acho que sim, Onap. Quando isso consegue atingi-lo, as dificuldades que nós vemos como dificuldade, muitas das vezes para esses irmãos, é uma situação normal. Para eles não tem dificuldades maiores, é simplesmente um entrave pequeno no caminho deles. A não ser quando é uma doença muito grave, porque aí é uma escolha, talvez até do próprio espírito, concordo contigo. Quando é uma coisa muito grave aos nossos olhos, para ele é uma dificuldade ou uma provazinha que ele vai passar. Assim como nós temos as nossas provas que nós achamos que é uma grande dificuldade, para eles é uma coisa comum, uma coisa corriqueira, faz parte da nossa natureza do crescimento. Muito bem, Dalton. Eu também acho que é a mesma coisa. Por exemplo, uma pessoa que toca um violão eximiamente bem, né? Ou um cantor que dá um falsete, né? Uma nota muito aguda, ou um matemático, engenheiro que trabalha muito com os cálculos avançados, né? Para nós, aquilo ali é horrível. Eu não consigo entender, não consigo fazer, é muito complicado, né? Mas para eles que já treinaram, né? Já estão no limite, digamos assim, da sua capacidade, expandindo cada vez mais por um exercício matemático mais apurado, né, por um cálculo mais difícil, ou por uma árida mais complicada, né, ou por uma troca de tons no violão mais corrido. Para eles, aquilo ali é um desafio prazeroso, é um troço que eles nem ligam demais, né? Mas para a gente consegue, meu Deus, eu não consigo entender isso. Isso é bem interessante, né? Interessante Muito demais. boa. Muito boa a sua colocação. Então, vamos lá, dando continuidade. Por outro lado, onde se encontre o agressor sandeu, a ele vinculada estará a vítima, que, não havendo perdoado, estabelecerá seus planos de vingança. Sempre, portanto, que se viva com harmonia, desincumbindo-se dos deveres que lhe dizem respeito com seriedade e elevação, será lograda a felicidade real, aquela que nada consome. Boa tarde, Márcia. Aqui também há algo bem interessante, porque eu vou repetir essa frase. Sempre, portanto, que se viva com harmonia, desincumbindo-se dos deveres que lhe dizem respeito com seriedade e elevação, será lograda a felicidade real, aquela que nada consome. Ora, meu Deus do céu, o que ele está falando aqui? Falando que esta felicidade que nós tanto buscamos, né, nós podemos, né, saboreá-la, tipo um aperitivo, nessa encarnação, nessa vida. Né? É só nós sabermos viver de tal forma, né, que busquemos a harmonia, né, a atividade sã dos deveres que nos dizem respeito. Isso é interessante. Né?
né? E isso a gente precisa entender. E isso a gente precisa compreender de que nós, vivendo desta forma, a gente consegue saborear um pouco de felicidade, de alegria de viver. Tudo bem? Vamos continuar? Então, pronto. Eunápio, a Sônia havia levantado a mão no parágrafo anterior. Tem alguém levantando a mão? Não vi, não. Então vai, pode falar. Sim. Sônia. Eu tinha levantado a mão, mas como você foi adiante, eu até deixei para lá. Eu acho também, por exemplo, essa coisa do sofrimento, né? Você estava falando da Madre Teresa, de Calcutá e tudo mais. Eu acho que o sofrimento também é uma coisa, é uma dor. Sônia, o ventilador está atrapalhando o seu áudio. Peraí, vou lá para outro lugar para o pessoal que está morrendo de calor. Vou para cá. Então, eu acho que essa dor aí é uma dor importante até deles sentirem, né, das pessoas mais preparadas para isso, sentirem com mais afinco, porque eu acho que eles sabem da dor do outro, mas sentindo, eles sabem muito mais, eles vão perceber muito mais fortemente aquela dor. Eu acho assim, não sei. Também. Alô? Alô? Oi. Estou escutando você. Estou escutando. Então, estamos ouvindo. Eu acho que é isso também, porque quando a gente passa por uma dor forte, às vezes a gente não precisa ser nem igual do outro. Passou por uma dor e entender melhor, quebra um pouco aquela luz para não ofuscar o outro. Porque se uma pessoa, você vai dar atenção a um assistido, né, nas famílias e tal, se uma pessoa percebe assim, ela nunca tem dor, ela sempre está bem demais, ela não passa por dificuldades, ela isso, ela aquilo, você não se iguala um pouco, e aí ele não se sente, tipo, ela está no outro patamar, ela está lá em cima, entendeu? Ela nunca vai entender a gente. Então, eu acho que seria assim uma coisa de humildade, de muito amor ao próximo para querer isso, entendeu? Alguém tem mais alguma opinião? Entenderam? O que você acha, Ná? Não, eu acho que as pessoas, né, você ser sensível, né, a algo, né, diz Depende, muito. tá? Alô? Sim, pode falar. Porque eu não escutei direito o que você colocou, Sônia. Estava muito ruim. Eu não consegui, aqui caiu demais. Alguém escutou? Alguém quer fazer algum comentário sobre ela? Sobre o que ela Eu falou? não consegui entender também, não, a colocação. Eu não consegui entender. Tenta repetir, Sônia, olha porque só. está muito. Então, vê se vocês entendem agora. Eu acho, por exemplo, Chico Xavier, Madre Teresa... Sônia, só um minutinho. É que a sua câmera está em frente à sua mão. A gente não está vendo o seu rosto. E aí, agora... Eita, ferro, agora foi... Agora melhorou. Eu estava com a mão ali, né? Claro. Então, eu acho assim que, por exemplo, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, todos esses espíritos elevados e tal, eles não é que, eles preferem sentir mais essa dor, eles querem sentir essa dor para dizer, eu sou igual a vocês. Sabe, para não ofuscar a luz deles também, diante de uma pessoa que está um pouco mais debilitada, entendeu? Porque Isso, se uma eu acho pessoa... estou entendendo você agora entendi. Comungar, né? Passar por dificuldades, comungando também dores, né? Isso. E outra coisa, ele passando, porque ele entende a dor do outro, tá? Mas ele passando por ela, ele vai entender muito mais. Passando por uma dor forte, ele vai entender muito mais. Porque ele mesmo escutando dizer que aquela pessoa passou por certa dificuldade, ele vai entender porque ele é um espírito evoluído. Mas se ele passar, ele até pede para passar, para entender melhor ainda. E essa questão também da luz dele. Ele não quer ofuscar o outro. Quando a gente vai, por exemplo, quando você vai visitar uma família numa comunidade, você não vai usar
pérolas, você não vai usar, entendeu? Ouro, não vai, porque ofusca, entendeu? Aí você Sim, vai o sim, mais simples possível, estou entendendo. Também faz parte do não é isso? processo do outro entender, né? Na realidade, eu acho que quando, por exemplo, quando eu tenho uma visão de que o Cristo, Jesus, poderia simplesmente não passar por nada daquilo que passou, pelaquela sua paixão, né? Mas, primeiro, aquela paixão Para que ele entender, claro. passou... Vocês estão me escutando agora? Estou falando para você o seguinte, Sim, que Jesus poderia não passar por tudo aquilo, né? Por toda aquela via crucis que ele passou após o Monte das Oliveiras, né? Mas ele passou por tudo aqui por alguns motivos. Um dos motivos é justamente isso, para mostrar a todos os sofredores do mundo, né, que ele compartilhava a dor, né, que ele entendia aquilo ali, isso. né, e isso ele não trazia para si as dores dos outros. O problema foi a interpretação Não, excessiva, né? não foi isso, não. Ele não, Não, ele não traz para si as dores dos outros, não. Mas ele não, não passou é por isso, não. eu sei que não é isso. Só estou falando para você Sim. que as pessoas interpretaram durante 2000 anos isso. Eu sei que você não está Ah, falando isso. sim. Só estou falando que as pessoas Ah, interpretaram isso durante 2000 anos, ah. de que as minhas dores eu vou dar para o Cristo para ele resolver. Mas ele não vai resolver a dor de Não, ninguém, não. Cada um que se vire para cuidar da sua. claro. Né? Ou encarnado ou desencarnado. Né? Seria muito fácil, né? Entrega tudo a Jesus e acabou. É muito fácil. Mas eu não sei se é a Cris ou o Marcos estão querendo comentar alguma coisa. Por favor. Tá bom. Eu achei a discussão interessante e queria simplesmente fazer um comentário, né? Teve um momento que foi dito querer passar pela dor, né, Sônia? Eu acho que foi isso que eu entendi. Eu acho que um espírito nessa condição de Madre Teresa de Calcutá, ou que seja Gandhi, tantos outros, né? Eles têm a capacidade já tão elevada que eles se sensibilizam pela dor do outro. É ter compaixão, mas não querer passar pela dor do outro, entendeu? Eu acho que eles, se a gente olha um pouquinho a história do Gandhi, da Madre Teresa, eles também passaram pelos seus momentos de dor, né? Se a gente até olhar a história como era o espírito daquela freira famosa lá que a Tati contou a história, Joana de Ângeles. Joana de Ângeles também passou por uma dor terrível, né? Várias existências ali com muito sofrimento. O sofrimento, ele aprimora, ele como é que a gente pode falar, o instrumento que Ele lapida, desabrocha, né? que Ele desabrocha lapida o novas diamante. De percepções. alguma maneira é o que lapida o diamante, né? O que faz desabrochar, exatamente. Beleza, Né? beleza. Então, Vamos mas continuar. o que eu quero dizer com isso é a questão do não querer passar pela dor, mas ter a capacidade de se sensibilizar pela dor do outro. Beleza. Pois vamos continuar. Quando silenciou, deixou-nos uma sensação de coragem, assinalada pela alegria de viver no serviço de autoeliminação. A noite, porém, prosseguia lúgubre, ameaçadora. De certo modo, relâmpagos e trovões, chuvas intermitentes tornavam o nosso trabalho mais penoso. Não se trata de fenômenos terrestres, mas de tormentas espirituais defluentes das vibrações grosseiras e dos campos magnéticos sobrecarregados de energias deletérias. Na imaginação de alguém menos experimentado, logo se teria ideia de tratar-se ali do inferno mitológico, onde não luzem a misericórdia nem a compaixão. A diferença é que o amor de Deus ali se encontrava em atividade, diminuindo as tenazes constritoras dos sofrimentos que colhera rapidamente aquelas dezenas de milhares de existências, com plena exuberância fisiológica e demorada ilusão física. Não havia, porém, tempo para aprofundar reflexões que ficariam para a ocasião própria, sendo-nos indispensável servir quanto
quanto nos estivesse ao alcance, sem medirmos esforços para libertar os irmãos equivocados, poucos importando as suas origens, as circunstâncias da desencarnação, a religião que professavam. O bem não se detém ante qualquer tipo de fronteira, limite, preconceito, porque é emanação divina para a edificação da vida. Constatava mais uma vez que cada criatura é um ser especial, verdadeiro universo a descobrir, desconhecido por ela própria. Em consequência, cada desencarnação é especial, típica de cada indivíduo, porque caracterizava pela sua realidade pessoal. Isso é muito importante. Deixa eu só pontuar aqui duas coisas. Deixa eu só pontuar rapidamente. A primeira coisa é quando ele fala sobre, né, as energias da natureza. Essas energias da natureza, tanto do mundo material quanto do mundo espiritual, elas são necessárias para limpar atmosferas, tanto as atmosferas nessa dimensão quanto nas outras dimensões, e também, certamente, né, o uso dos elementais e dos espíritos que organizam, né, de uma certa forma ou de outra, esses fenômenos da natureza. Porque tudo isso está dentro da sua escala vibracional, né? Encarnados ou desencarnados, esses espíritos, né, nessa dimensão ou em outra dimensão, desculpa, esses espíritos, eles agem de uma forma ou de outra na natureza. E a segunda coisa que eu quero colocar aqui, segundo ponto que eu achei muito interessante, é esta frase. Em consequência, cada desencarnação é especial, típica de cada indivíduo, porque caracterizada pela sua realidade pessoal. Então, se nós temos 7 bilhões de espíritos encarnados, nós iremos ter 7 bilhões de formas diferentes de desencarnes, de tipos de desencarne, porque cada ser vivo é um mundo. Cada pessoa que for desencarnar é algo especial. Então, quando nós lemos Nosso Lar, quando nós lemos alguns livros desses que nos falam da realidade espiritual do mundo pós-morte, né, precisamos lembrar que aquilo ali é a realidade sobre a ótica de um espírito, o André Luiz, né? Ou então, no caso do Camilo, né, do Ivone Pereira, né, enfim, cada espírito tem lá a sua lente, né, para observar especificamente o processo e esses assuntos de seus desencarne. A gente pode ter um apanhado de possibilidades, né? Mas a certeza de como será vai depender da realidade íntima de cada um, das verdades que cada um, dos tesouros que cada um amealhou durante essa existência. Alguém quer falar alguma coisa? Sim, rapidinho uma contribuição aqui. Cris, você poderia, por gentileza, de baixo para cima, no 5º parágrafo da página 77, destacar aquela parte que fala sobre a noite, exatamente aí. Dá uma paradinha, por favor. Não se tratava de fenômenos terrestres, não embaixo. Tá? A noite, porém, prosseguia lúgubre, ameaçadora. Eu gostaria de destacar, não se tratava de fenômenos terrestres, mas de tormentas espirituais defluentes das vibrações grosseiras dos campos magnéticos sobrecarregados de energias deletérias. Veja bem, aqui houve um evento cataclísmico que gerou uma energia deletéria na erraticidade, no plano espiritual, no plano astral, que é a mesma coisa. Então, se nós entendermos como eventualmente a gente coloca aqui, e já de alguns momentos atrás, essas tormentas espirituais defluentes das vibrações grosseiras, nós estamos provocando hoje com os nossos pensamentos negativos contrários ao bem. Essa blindagem que nós, até essa semana, se não me engano, e já não foi a primeira vez, inclusive, que nós dissemos que espíritos superiores estão com grande dificuldade de reencarnarem ou encarnarem de outros órgãos na Terra, devido a essa blindagem energética que nós estamos produzindo na psicosfera. É só para contrapontuar com esse evento que houve lá em 2004 na Indonésia. Lá foi um evento cataclísmico. Hoje é um evento provocado pela mente humana. Então, a mente negativa com sentimentos depressivos provocam que nós somos co-criadores. Nós somos co-criadores. Aí a física quântica explica isso.
com tudo isso que está acontecendo. Então, cabe a nós diluirmos essa blindagem energética, essa cúpula energética negativa que impede de espíritos mais evoluídos encarnarem na Terra. Por isso que nós falamos que eles estão optando pela Europa, já estão lá encarnados na Europa, agora recentemente, que não conseguem penetrar não existe outra expressão, essa blindagem energética que nós estamos criando, por conta da pandemia, por conta de uma série de outras questões. Sobretudo a pandemia. Obrigado. Tudo bem. Agora, engraçado é que há uma quantidade mínima numa programação como essa de que espíritos encarnados precisam vibrar. Olha só, certamente, eu tenho quase certeza disso, né? Não vou ter 100%, porque, enfim, mas pelo andar da carruagem, no momento de transição como essa, né? Para nós chegarmos num apogeu de mudanças, né? Certamente os governadores da Terra jamais eles podem desejar, né, que 100% dos espíritos encarnados nesse planeta possam evoluir assim. Não é isso. Não é isso. Eles são evoluídos, não são doidos. Você está entendendo? Agora, por exemplo, se nós tivermos um quanto mínimo de 10%, 20% de espíritos encarnados que iniciem uma busca interior para se apaziguar, para se equilibrar com as leis, né, da natureza e divinas, esse mínimo de todos os encarnados, nós conseguir chegar, alcançar a esse mínimo necessário, as mudanças irão transcorrer de forma mais célere, mais rápida. É isso que é interessante. Então, partindo dessa informação do Luciano, né, e acreditando que sejam realmente corretas, verdadeiras, exatas, né, e que eu nada duvido disso, porque já não vi mais de nada nessa vida, e significa o quê? Que aqui no Brasil, nem o mínimo necessário para uma simples mudança, esse mínimo nós estamos conseguindo. Exatamente. E pensar que esse mínimo é tão pouco que eles pedem que nós possamos fazer, né, que eles desejam que nós possamos fazer, né? Eles ficam esperando, vai lá, torcendo para a gente conseguir ser. É o mínimo de calma, de compreensão, né, de tolerância, né, de harmonia, de paz, de equilíbrio, de alegria diante das dificuldades, né, de entender a dor e ficar com ela apenas porque ela é passageira e não sofrer, porque o sofrimento demora e é uma escolha, né? É isso. Dá vontade de sacudir, dar um saculejo no indivíduo. Meu filho, pelo amor de Deus, você está há 12.000 anos escutando um homem falar, tu não entende, fica repetindo. Espera ainda, o negócio é esse. Não tenho muita paciência, não. Vamos dar um saculejo no indivíduo. Vamos mudar. Mas a gente tem tudo. Pessoal, a gente tem tudo. Tem esse livro aqui, Sandra Luiz tem mais de 12, não sei o quê. Mais explícito que isso, não adianta, não tem. E a gente continua com os mesmos errinhos infantis. Leonardo, fala, meu querido. Sacode maior que a humanidade toda está levando hoje, meu amigo, que se o cara não despertar, não desperta mais. Ponto pacífico. Agora, só uma informação para complementar. Desculpe, até a Sônia levantou a mão, é rapidinho. Não, tudo bem. O fato desses... Esse capítulo, pelo jeito, vai levar o ano todo para a gente acabar. Vai, continua. Por isso que eu te falei para não ir para o seguinte, permanecer nesse mesmo. O que não significa que esses espíritos já estão reencarnando e encarnados em outros países não venham para o Brasil, porque o compromisso deles é com o Brasil. O progresso que eles vieram implementar é no Brasil. Com certeza. Se eles vierem aqui para o Brasil, beberam uma rapadura, uma cajuínazinha, você está entendendo? Uma rapadurinha, uma coxinha de jaca, vão ficar. Não vão embora, não. Um brigadeirinho, então, vão ficar na hora. E os bonecos de Olinda? Ali vai ser a cereja do bolo. Voltando. Mas, olha,
novamente, mas brincadeira, mas olha só. E também nada impede de tudo mudar, tá, Luciano? De tudo mudar. De, dessa bandeira do Evangelho ser realmente posta novamente na Europa, ou na Oceania, ou no Oriente Médio, ou sei lá, no Caribe, ou no Havaí, ula-ula. Enfim, as coisas mudam. Isso é Há interessante. indícios, há indícios. Você falou uma Pois coisa é, certa, mas segura e isso é contigo aí, não interessante. abre isso não. Guarda contigo isso aí. E por isso a gente vai ficar chateadinho de birrinha? Não, o culpado somos nós. São espíritas, por exemplo, né, que ficam arraigados à letra, que matam, né, que morrem e não conseguem se transformar. Enfim, mas voltamos ao assunto aqui. Vamos lá? Então, vamos lá. Muito difícil estabelecerem-se regras comparativas sobre a existência e a desencarnação dos seres. Certamente, há biótipos no entendimento das circunstâncias e das suas ocorrências. Compreensivelmente, defrontávamos essa diversidade de comportamento entre aqueles desencarnados que se negavam à aceitação do fenômeno que se consumara, arrebatando-os da esfera física. As circunstâncias imprevistas, manifestando-se com a força titânica da destruição, surpreenderam-os, sem que houvessem tido tempo sequer de entender o que lhes estava acontecendo. A onda gigante fora tão veloz e avassaladora que arrastou de roldão tudo quanto se lhe encontrava à frente, deixando um rastro de destruição inimaginável. Transferindo coletivamente para o mundo espiritual, sem perceber os demais que foram recambiados juntos, cada qual permanecia prisioneiro de suas sombras e encantamentos, sem estrutura emocional para conceber o que lhes acabara de acontecer, deixando-se enlouquecidos. Esse povo precisou desencarnar desta forma para despertar para a realidade espiritual. E nós, espíritas, e nós brasileiros, com essa mescla de espiritualidade dentro da nossa nação, que está o tempo todo, diuturnamente falando-nos de vida após a morte, falando-nos de progresso, falando-nos de renovação moral, será que vamos precisar também de uma onda dessa para chacoalhar a gente e a gente entender a realidade espiritual e iluminar nossas sombras? Pois bem. Lápio, Fala, Raquel. a pandemia não está sendo uma onda assim gigante? Está, minha linda. Concordo, Está, mas concordo. feliz daquele que queira surfar nessa onda. Surfar Tá na onda bom, com alegria. Você está tá entendendo? bom. Pois Entendi. é. Tem gente que não está surfando, não, na alegria. Não está nem pegando jacaré, só está no cachalote, se rebolando lá, se enchendo de areia. Enfim. Ainda meditava em torno do drama da senhora gestante desencarnada. A minha filha está aqui rindo. Quando tive a atenção despertada para uma dama que se encontrava profundamente vinculada aos despojos em estado deplorável. Gritava muito, inspirando nossa compaixão e sarcasmo nas chusmas de perversos obsessores que a martirizavam com motejos vulgares, enquanto ela intentava romper os vínculos para ir procurar o filhinho, cujo paradeiro desconhecia. Estava mais ou menos informada sobre a morte que a arrebatara, não compreendendo as forças que a mantinham presa ao corpo, quase totalmente destruídos. Chamara Perupiro com voz pungente, logo se alucinando, tentava arrancar os cabelos, ferir-se, atirando-se ao solo continuas vezes, buscando levantar os destroços materiais. Dr. Charles acercou-se e auscultou-a psicamente, procurando ler nas suas paisagens mentais as ocorrências, momentos antes da tragédia coletiva. Falou-nos que se encontrava diante da praia, na residência humilde, quando a mesma desabou. Que, meu querido? Distante. Residência humilde? Falou-nos que distante. se encontrava distante. Isso mesmo. É porque eu estava perto, mas ela estava distante. Tá, beleza. A residência humilde, quando a mesma desabou sobre a força incoercível das ondas poderosas que diminuíram
de volume. Desencarnara imediatamente sobre os destroços que a esmagaram. O choque adormeceu-a por largo período, havendo despertado em desespero menos de um dia após dando-se conta relativamente do que acontecera. A sua angústia maior, elucidou-nos, era o fato de ignorar o que sucedera com o filhinho, razão que fora da sua existência no período da viuvez, que a surpreendera meses antes. Com bondade paterna e sabedoria aurida, na sua nobre existência, ele procurou detê-la por um pouco, mediante projeção de raios luminosos que a envolveram, limitando-se-lhe os movimentos, e após dizer algumas palavras à sua enfermeira dedicada, pôs-se a conversar com a desesperada. O seu forte pensamento era captado pelo enfermo de maneira clara, através de imagens decodificadas pelo espírito sofredor, conseguindo acalmá-la pouco a pouco. Com menos, Ana chegou, trazendo nos braços, sorridente e bela, uma criança de pouco mais de 1 ano de idade que, desencarnada, logo se recuperara do drama, apresentando-se ao médico. Esse, por sua vez, colocou nos braços da desafortunada o filhinho jovial, que a fez sorrir e acalmar-se, logo passando a cantar uma balada para adormecer. De imediato, fomos convidados a diluir os liames perispirituais que a retinham no corpo, conseguindo, alguns momentos depois, a total libertação. Aturdida no instante da emancipação do corpo, pareceu perder o equilíbrio em razão da gravidade ambiente, no que foi socorrida por Ana, que lhe tomou o filhinho, enquanto nós a segurávamos, e o Dr. Charles hipnotizava-a, a fim de que serena adormecesse, o que aconteceu sem detenção. Logo após, os padioleiros a transferiram para a área pertinente, levando também o filhinho adormecido. Os milagres que o amor opera são contínuos e ricos de beleza, vencendo mesmo o denominado abismo da morte. As horas, em consequência, naquele báratro, atravessam-se lentas e afligentes, carregadas de acontecimentos insólitos, que nos enterneciam num momento, doíam-nos em outro, e despertavam-nos sempre o amor e a compaixão em todos os casos. Porque não há como fugir, é a vida, né? A vida fazendo os caminhos conforme a programação de cada um. E é isto que fica nesse capítulo de 2 dias. Ufa, acabamos, hein? Mas é mais ou menos isso que fica no capítulo, né? De compreender que mesmo depois da morte, isso é algo individual, né? Para cada espírito, uma realidade para cada um, né? Os laços que envolvem as criaturas lá continuam. Ora, veja, na primeira parte do capítulo, nós temos os laços mãe e filhos feitos por uma morte louca, né? Uma morte repentina, mas que continuam no pós-morte. Tanto é que precisa de um parto, entre aspas, né? Para esses laços físicos também, entre aspas, porque é mais perispírito, né? Serem soltos, digamos assim. Né? Nada mais óbvio do que isso, do que esses liames que envolvem criaturas. Depois a mãe perde outro filho e o encontra posteriormente, né? Através da ajuda magnética e mental de um espírito mais tarimbado, que é o Charles, digamos assim. Né? Então, essa realidade da programação reencarnatória, mas muito mais do que programação, e sim energética, ela se dá o tempo todo. Foi o que nós começamos no ano passado, quando eu falei sobre programação reencarnatória. Muito mais e muito além do que uma mera programação feita no Ministério A, B, C ou D, né? Os liames energéticos, né? Porque é algo físico, né? É algo dentro das leis divinas, estão lá. Né? Esses liames estão lá, né? Essas vibrações estão lá e deverão ser respeitadas, né? Independente de qualquer causa. Então, espero que vocês tenham gostado do capítulo,
Daqui a pouco eu vou saindo, mas espero que vocês gostem. Fica aí no bate-papo. Muito, gostei muito. Mas antes de você sair, fala dessa gravidade aí, por favor. Em razão da gravidade. A gravidade no plano espiritual é diferente. Não, a gravidade de ser grave, não é de gravidade de gravidade, não. Mas ela perde o equilíbrio em razão da gravidade, é de grave? Não, é da gravidade da situação. Gravidade ambiente, gravidade ambiente. Não, da gravidade, pois é da gravidade da situação grave que foi o ambiente que ela estava certa. Ela despertou e não entendeu aquilo ali e ficou meio desequilibrada pela situação grave que ela viu. Não é gravidade de força de gravidade, não, entendeu? Entendi. Eu achava que era do ambiente. Por isso que eu queria saber se era diferente lá. Não. Eu acho que é gravidade. Eu entendi como ser gravidade de grave, né? De que a situação estava grave, né? Que a situação estava complicada. Eu não entendi esse gravidade como força da gravidade, entendeu? Entendi. Eu não entendi. Não, tá bom. Tá ótimo, então. Qual é o parágrafo, Raquel? Não, agora acabou, minha querida. Agora a gente vai para o capítulo 13. Não, ela quer saber onde que eu tive a dúvida. É no parágrafo que começa: aturdida no instante da emancipação do corpo, pareceu perder o equilíbrio em razão da gravidade ambiente, no que foi socorrida por Ana. Você pode interpretar essas duas formas. Eu também tenho a segunda forma. Se você quiser pensar nela fisicamente, como você está pensando, né, entenda que o espírito, ele desencarnado, né, ele pode ficar um pouco suspenso no ar, ele pode ficar um pouco mais leve, né, uma situação dela, e aquilo ali pode deixar um pouco aturdida. Não é volitar, certo? Porque a volitação é uma capacidade que o espírito tem de andar de forma consciente. Às vezes, se você está pensando fisicamente, pode ser o desencarne e ela está lá um pouco, um palmo acima do chão, alguma coisa assim parecida, ela pode estar meio zureta, né? Opa, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Né? Eu entendi como gravidade do ambiente, que é assim, que é diferente da gravidade aqui do mundo material. Isso, pode ser isso aí também. Já fica com um outro peso, com uma outra condição. Eu estava entendendo disso. Pode ser um ambiente pesado, né? Também não pode? Pode ser também ambiente pesado, pode ser. Ele não deixou muito claro, não. De massa e tudo mais, o sofrimento, isso. a incapacidade de gravidade, que estava acontecendo. Gravidade da situação, né? Ele não pode ser e depende, né? Pode ser e depende, né, Zé? Pois é. Meu Deus, agora mais uma quinta-feira só para discutir a gravidade da gravidade do ambiente. Então, vamos lá. Esse capítulo não acaba. Não, tá bom. Eu não vou carregar dúvida para sempre. Dúvidas eternas não existem. Penas eternas também não. Vai lá, Marco. Quer falar alguma coisa? Pessoal, agora eu vou me trocar aqui rapidinho, tá? Para poder ir lá no meu trabalho. Mas espero que tenham gostado, hein? Primeiro, eu concordo com essa tua primeira impressão de que ele está falando da gravidade do momento. Eu concordo com essa ideia. Também pensei assim, mas pode ser todas as outras coisas. Mas o que me chamou... Deixa eu pegar o dado aqui para ver quem ganha mais. Peraí, vamos lá. Vamos lá, o que me chamou a atenção, vamos para outra dúvida. O que me chamou a atenção é que a Ana traz o filhinho com 1 ano. Acabou de fazer o parto. E esse filhinho já volta para ela uma criança bela e sorridente. Oi! Uma questão. Será que já é... Porque a gente sabe que no plano espiritual, a criança com ela desenvolve rapidamente o perispírito. Esse pequeno espaço de tempo em que eles fizeram esse desligamento com parte espiritual, ela jungindo ali a mãe.
Ali estava jungido a mãe, ainda em condição de feto. Né? E será que nesse curto espaço de tempo, ele já está falando? Ou eu entendi errado o que está escrito? Não é o mesmo, Marco. Não é o feto. Eu estou entendendo que não é o feto. Eu também entendi que não é o mesmo. Mas ela não Que tinha feto, que feto, que eu estou me arrumando aqui, perdi o. A mulher que estava grávida. O que é que tem? A mulher estava grávida, só falando dela, do marido que desencarnou Do drama da senhora. E do filhinho que ela estava esperando. Eram os três do drama da vida anterior. Esse é o problema. Sim, aí. Não é aquele. Não, olha aqui, Marco, ó. Ainda meditava em torno do drama da senhora gestante desencarnada. Então ele estava pensando ainda, lembrando da outra mulher gestante desencarnada. Quando tive a atenção despertada para uma dama, uma outra mulher que se encontrava profundamente vinculada aos despejos em estado deplorável. Essa já é uma outra mulher, não é aquela que fez que foi feito o parto, é uma outra. Então tá. Agora me esclareceu. Então essa outra era outro filhinho e tal, aí matou tudo. Pronto. Essa outra que o Nápio colocou hoje, ela tinha um filhinho de 1 ano de idade, então já é uma outra situação, né? Ela estava desesperada porque não sabia o que tinha acontecido com ele, não é isso? Filho, exato. Não, eu fiquei na dúvida, justamente porque a gente já viu em outras obras relatos de outras pessoas, inclusive palestrantes, comentando que quando a criança desencarna em eternidade, ela tem um desenvolvimento muito rápido, volta de adulto da encarnação anterior. Quando ela já desencarna numa idade mais avançada, lá, após 17 anos, aí sim ela fica como criança no plano espiritual, adolescente, blá, 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 ela leva um tempo maior, mas o tempo de lá é diferente do daqui. Aí, isso é história que eu estava na minha cabeça. Mas daí já está esclarecido. Cadê? Hoje na faculdade não dá muito. Pega ele aqui. Nápio, desliga teu som aí, Nápio. Desligou tudo agora. Bom, de qualquer forma, dentro desse contexto todo, né, esse sentimento de mãe, né, esse amor de mãe pelo filho, ele é algo que ultrapassa as barreiras do desencarne. Né? Então, no mundo espiritual, ainda querendo, sem condição nenhuma, né, querendo procurar salvar, de qualquer forma, dar um bem-estar para o filho. Né? Deve ser uma coisa, um sentimento, vamos dizer assim, botar uma palavra bem de peso, terrível, para a mãe que não vê a criança, não encontra, porque desencarna, né? Como o Marco falou, podem ir para caminhos diferentes. E como é que deve ser desesperador, né? Você está no mundo espiritual, não está habituado, não sabe, não se lembra, e sem referências e procurando aquele que você mais ama, né? Que é o teu filho, aqueles seus amores. E quanta dificuldade, né? Exato. Pois é. Todo mundo está mudo, todo mundo, ou ninguém quer falar? Sem palavras. Nós estamos sem palavras, essa que é a verdade. Isso é uma situação extremamente interessante. Eu não sei se o Zé Luiz já teve
ou algum de vocês essa experiência, já me foi propiciada em alguns momentos do meu trabalho. Eu trabalhei há algum tempo dirigindo uma sala de fluidoterapia, né? E a finalidade dessa fluidoterapia seria ensaiar os médios dentro dessa nova técnica que eles iriam. Enfim, eu dava aula de fluidoterapia e tinha uma sala com 20 e poucos médiums que faziam, alunos, né? Já são médios em desenvolvimento, né? Se aprimorando na técnica para poder dar passo nas salas no futuro deles. E era muito interessante que a sala era tão coesa, tão equilibrada, era muito bonito aquilo. Era um momento especial dentro do nosso trabalho, quando começávamos a atender a população, uma quantidade grande de pessoas, porque a quantidade de gente na Casa de Cruz Luiz é sempre muito grande. Então, estendeu-se para que os médios fizessem lá os seus ensaios tal, junto com a população normal. Mas vinha muito mais espírito com dificuldades mentais e, enfim, e outras dificuldades etéreo deles, com traumas, né, de desencarne por acidente ou por violência, por alguma questão. E nós vimos, muitas vezes, a recuperação de membros no perispírito. Zé, não, todos estão aí, por favor, me perdoe. Eu falo sempre com o Zé que o Zé tem a mesma propriedade, muito mais que eu. Então, a observação que a gente fazia, às vezes, uma pessoa com trauma, como se fosse no nosso corpo físico, né? No corpo dele, ele desencarnou, atropelado por um trem, né? Perdeu membros, e uma dificuldade danada, né? E ele chegava lá num estado muito ruim, e o tratamento do médium associado, tratamento médio, hein? As energias que nós tínhamos lá, associado àquela pessoa que carregou aquele espírito para um ambiente, era uma coisa fantástica, inenarrável, né? Como ele se recupera, sai dali muitas das vezes já, quando não 100% de sucesso no tratamento, muitas das vezes já numa situação de grande melhora, sempre acompanhado por alguém, deve ser um Charles desse da vida, né? Um espírito, né, que é o protetor dele naquele momento, daquela equipe que vai, daquela comitiva, vamos chamar assim, de espíritos, né? Aquele grupo que vai ser se enfileira para ser tratado, e muitos deles são recuperados. E a gente assistir vários desses trabalhos, né? E é uma coisa extremamente emocionante. Vocês não têm ideia. Talvez o Celeno também viu alguma coisa. Enfim, quem tem olhos aí né, espirituais que vê alguma coisa assim e passaram por esse tipo de observação, é uma experiência fantástica, cara. É uma experiência fantástica. Isso aí que eu posso dizer. Mas, espetacular. Espetacular. É isso que o Manuel Filomeno de Miranda está narrando aí para a gente. Eu não sei se ele fez isso como encarnado já, né, através de Dóctor, já não deu. Mas agora, é mais ou menos muito interessante. Tá aí. Dalton, meu querido, eu vou precisar, antes de falar, te pedir desculpas. Eu não sei exatamente quais seriam as suas experiências extra Frei Luís com relação a essa questão da ideoplastia. Sim. Né? Mas o que eu posso dizer, está aqui o Celeno, o Zé Luís eventualmente também, acerca dessa transformação, desse resgate da morfologia humana dentro desse processo de extrema cristalização mental, não só os processos de licantropia, como também de zoantropia, e como também nesses processos aonde o desencarnado perdeu um ou mais membros. Na nossa casa, esse tipo de recuperação, de tratamento, de reconstituição perispirítica e, ao mesmo tempo, espiritual do irmão que foi para ser amparado, era recorrente. Eu vou contar para vocês rapidamente uma historinha que não é para assustar ninguém. É maravilhoso. Que quem assistiu O Senhor dos Anéis lembra que num dos filmes
havia acho que era a torre, as duas torres, se não me falha a memória, e havia aquelas árvores gigantescas que elas caminhavam, né? E ajudavam e tudo mais. Então, a árvore, na verdade, é só uma referência. Por algumas vezes, alguns espíritos tão cristalizados no mal se apresentavam na forma de árvores negras, as mãos e os braços eram galhos. Tem uma outra pessoa aqui também que participou junto com a gente desse processo, e foi assim, de uma extrema dificuldade em conseguir descristalizar a mente daquele irmão nosso que estava lá naquela condição de árvore. Na verdade, não era nem árvore. Sem contar os morcegos, sem contar os vampiros. E tudo isso acontece. Tudo é formação endoplasmática. É justamente para assustar. Primeiro, lá no plano espiritual inferior, é para denotar poder, superioridade, ascendência ao séquito. E, em algumas situações, né, é permitido que esses líderes sejam arregimentados dessas falanges e trazidos para as casas para serem atendidos, segundo o merecimento deles. Então, esse processo que você falou, dessa transformação, dessa recuperação, desse resgate, como eu já falei, né, da sua compleição hominal, acontecia também na nossa casa. E realmente, verdadeiramente uma emoção indescritível. A gente vê a transformação. A gente vê a transformação. E para a gente fechar, aproveitando o gancho, nesses casos especificamente, era evocada a figura de várias pessoas do círculo de amizade. Algumas, não muitas. Mas quando se evocava a figura materna, abria-se um campo de luz, tudo escuro, você sabe como é que funciona, a luzinha acesa. A casa ficava, a tela mental do trabalhador, que tem evidência, clarividência, se inundava de luz, e uma luz tão intensa, que fazia o médium lacrimejar sem querer. Então, essa luz tão intensa, onde habita a mãe desse sujeito, que não precisa ser necessariamente da última encarnação, pode ser de uma anterior, mas a figura materna que toca profundamente as fibras do coração daquele irmãozinho que está sendo resgatado naquele momento, invade a todos nós. Então, só para fechar também, eu costumo dizer o seguinte, que muitas das vezes, apenas um socorro é um livro inteiro de história. Dá um livro. Porque se vê todo um processo do passado, o que demandou chegar naquela condição, o que ele fez durante décadas ou séculos no plano espiritual inferior, as falanges que ele coordenava naquele momento, e quando isso demora, não é em 5 minutos que se consegue fazer um processo desse, não. É mais tempo. E tem que ter uma equipe de médios passistas no entorno, em pé, ministrando passe, quando os próprios trabalhadores da mesa também impõem as suas mãos na direção desse irmão nosso, sofredor em caixa alta. Quando ele se aquebranta, quando ele se permite ser recebido pela mãe, é indescritível. Só quem já passou por isso, só quem já vivenciou essa experiência que sabe. Eu fico maravilhado com você, Luciano. Você não esconde algumas coisas, você também tem a língua meia solta, como eu. Isso é muito difícil de ser compreendido pelas pessoas. A maioria de espíritas, nossos amigos, né, nossos confrades, dizem, esse cara está maluco. Ele tomou muito Guaraná hoje, né, comeu peixe estragado, alguma coisa, e está tendo alucinação. Absolutamente. Não, se fosse um só que visse, tudo bem, o cara está viajando na maionese, mas são vários que veem a mesma cena. E quando vem aqueles condes com cartolas e capas de dentinhos assim afiadinhos para assustar todo mundo, e ele não é ali, não, é lá onde ele está, ele vem com a mesma conformação. Não é? É um trabalho duríssimo, mas é um trabalho de uma beleza, de um altruísmo, de um sentimento cristão, que naquele momento nós somos tocados. E a gente precisa falar sim, porque muitas das vezes fica só no terreno da literatura e as pessoas não consigam importar para a realidade espiritual com que nós convivemos. Lu, deixa eu colocar uma linha nessa tua fala rapidinho. Para confirmar isso tudo que você está falando também, não é só um que vê e não é numa casa só que acontece. Né? Pois é.
fases onde acontece essa mesma coisa, o que prova que não é alucinação. Seria uma alucinação coletiva em tudo quanto é lugar. E outra coisa é a questão da mãe. Você tocou aí que falou, né? Quando evoca a mãe, e aí você sabiamente falou, não é necessariamente a mãe da última encarnação. E realmente acontece muitas vezes daquele espírito médium fala mesmo, né? É o espírito falando, essa companhia. Mãe, que mãe? Aquela que me abandonou? Aquela que fez isso assim, assim, assim? E aí o orientador fala, não, vamos voltar e vamos pensar naquela mãe que te ama, aquela que cuidou de você. E aí clareia para ele, dá essa inundação toda de luz que falou, para todos, porque realmente todo mundo tem aquele espírito que está acompanhando ele ali, como uma mãezinha querida. Não importa em que encarnação ela foi a mãe, mas ela está ali. E é isso que aparece. Era só essa caroninha que eu peguei. Ah, desculpa se não alonguei. Não, foi bem. Não, de modo Eu, algum. Só um instantinho, Dalton, tem uma pergunta aqui da nossa querida Eliana. Ela formou uma pergunta acerca de uma fala que nós fizemos aqui, entremada na fala, a respeito do mérito. Sim, é o mérito do espírito que vai ser resgatado. Por mais que ele esteja em ambientes mais sombrios, na baixíssima espiritualidade, a mais inferior possível, mas num dado momento, alguém pede por ele durante séculos, às vezes, e ele não se apercebe que... Claro, nunca ninguém percebe, porque estão ofuscados pela sombra, pelas trevas. Mas no dado momento que ele lembra vagamente da mãe, não essa mãe que muito bem colocou o Marco, porque realmente existe também a revolta de filho para mãe, mas quando ele se lembra, eu tive uma mãe, décadas, séculos atrás, e aí luz, aquele pontinho, aquela faísca luminosa, mas ele não percebe, o plano espiritual superior percebe isso, como se fosse um código de barra. Aí sim, entra no mérito do resgate. Não só pelas centenas de pedidos que são feitos em detrimento daquele filho, aí entra um mentor espiritual, protetor espiritual, o anjo da guarda, é uma equipe que administra esse socorro. Equipe essa ligada diretamente a esse espírito, por questão de afinidade e compromisso. Então, entra no mérito assim, mas por que os outros não são? Outros não têm mérito? Sim, um dia terão, e um dia também serão resgatados, a cada um ao seu tempo. Agora, se não houver mérito, vai continuar naquela condição. Eu não sei se a gente tem mais tempo aqui, tem outras historinhas, mas a gente também conta em outro dia, não tem problema não. Dalton, desculpe, eu tomei a sua fala. Não, tranquilo. Não, fica tranquilo. Não tomou nada. Agora é contigo. Sim. Então eu vou pincelar mais alguma coisa. Primeiro que amor de mãe não tem limite, já diz um poeta moderno aí, né? Amor de mãe não tem limite. Então, quando se fala em mãe, é isso aí, amor de mãe. Já até na novela daí da Amor de Mãe já está falando, né? Amor de mãe não tem limite. Só falta tocar a música. Maravilha isso, né? Os espíritos decaídos do Frutuoso, tem, se eu não me engano, na capa, eu tenho aqui na minha estante, de árvore, é um espírito naquela situação. E numa das palestras dele, ele, intrigado com aquela história lá, uma senhora, e perguntou lá uma médium, e ela disse que aquele espírito foi ele em tempos passados, o próprio Frutuoso. Por isso que ele desenhou, plasmou aquilo ali no livro dele, enfim, a ideia, e é um espírito daqueles decaídos mesmo, que parece uma árvore. Foi muito boa aí a sua observação, porque me serve com muita propriedade, né? Com muita clareza agora. Mas é isso. Foi isso. A condição momentânea de um de nós aí, dependendo do delito, né? Ou da gravidade do encarne, pode levar a gente a uma situação muito complicada. Eu gostaria, mais um minuto só, Luciano, aí encerro minha fala. Uma entidade que nos orienta lá na Antigoeste, sempre nos orienta, né? Incorporada ao médico, ele sugere a todos nós que a gente tenha bastante cuidado agora, nesse período, né, dessa onda nova aí, da Covid, por causa das variantes que apareceram, que a gente tenha bastante cuidado com o protocolo, né, não aglomerar, enfim, usar bastante álcool gel, essas coisas que tem que usar.
pacífica. Tá aí, Fernando. Posso fazer um comentário rápido? Tentar ser rápido. Informação que eu tenho recebido, eu quero compartilhar com todos, já tenho comentado com o Luciano. A pandemia veio trazer um recado bastante importante para a humanidade, mas a humanidade ainda não entendeu o recado. Existe um risco e é bem provável que venha algo mais grave para fazer com que a humanidade desperte para uma realidade que nós ainda não temos a capacidade de despertar. Então fica esse recado também que eu queria compartilhar com vocês. Eu tenho recebido isso muito intuitivamente. A pandemia veio trazer uma mensagem bastante clara. E o ser humano, a humanidade como um todo, ainda não teve a capacidade de compreender. Isso vai um pouco na linha também do que o Dalton está falando. A gente tem que tomar os cuidados, sim. Hoje eu estava assistindo um vídeo com a Cris, que a pessoa criticava justamente essa questão do lockdown, criticava o afastamento social. A gente tem que viver, sim, com amor, mas com cuidado também. A gente tem que se preservar. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas, não é, Dalton? É isso. Mais um minuto. Não me deixa falar, não, Luciano. Você tem que me interromper. Você deu sinal vermelho aqui rapidinho, cara. O semáforo já está no verde, hein? Daqui a pouco, entrando no amarelo, eu te falo. Há um ano atrás, um pouquinho antes da pandemia, eu devo ter comentado com o grupo que o Dr. Rachalino, numa dessas mensagens que de vez em quando ele me favorece, nos ajuda aí através da Constituição Única, ele avisou que seria a primeira colher do remédio amargo, a primeira dose estava chegando. Foi então aquele surto da pandemia. A primeira dose do remédio amargo. Se a população não se curou com aquele purgante, esse primeiro que está aí, vai ter que vir alguma coisa mais pesada. Eu costumo dizer para nós, entre nós, claro que não é para assustar ninguém, que a proporção dentre as pessoas que acham o caminho é de 3%, 4%. O resto fica à deriva ainda, necessitando, enfim, de mais um tempo para... Então é isso. A gente sabe que a população terrena será em alta escala. O que vai sobrar não é muita coisa. É muita coisa em virtude do volume, né? São 30 milhões de almas por aí, né? Um percentual, cada 100 tem 3, 4, 5, né? Meia dúzia, isso aí, enfim, nada que eu possa garantir. Uma dessas intuições muito forte. E uma observação. Feliz daquele que já compreendeu as máximas do Senhor Jesus. Raquel, querida, você deve estar me ouvindo, não estou te dizendo. Continue, porque é a tua maior ferramenta que Deus te deu para poder auxiliar a todos nós. Você prega para a gente com alta profundidade. Isso não só encarnado, a gente sabe. E haverá modificação também no mundo espiritual, não somos só nós encarnados. Tem muitos espíritos na erraticidade, que estão com dificuldade, que encontrarão o caminho antes do trem acabar de passar. Terão a oportunidade da regeneração. Perfeito. Obrigado, Dalton. O Enap não retornou para a sala, deve estar com alguma dificuldade de conexão. Então já estamos no finalzinho do nosso estudo da tarde, muito bom por sinal. E aí nós vamos colocar para a turma, né, quem sentir vontade de fazer a prece de encerramento, que se sinta à vontade e pode proferir. E depois não vai embora não, que eu vou tentar fazer alguma coisa aqui pelo celular, por favor. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Gente, só uma coisa. Quem fizer a prece, por favor, peça um pouquinho por mim. Por favor. Eu ando bem mal. A pressão, eu passei mal, minha pressão foi 17. Eu não estou muito legal essa semana, desde a semana passada. Eu estou levando, mas, sabe, não estou legal, assim, a pressão está
tá Isso, aí legal. durante a prece você se eleva, sai dessa condição terrena, sai da terceira dimensão, eleva esse pensamento, o seu sentimento ao mais alto que você puder e sai dessa zona de conflito, digamos assim, que você está. Se projeta. Lembra do nosso estudo? Abstrai da matéria e entra no mundo das ideias, para você, inclusive, otimizar a prece. Posso fazer. Obrigado, Marcos. Então vamos aproveitar essa oportunidade que estamos unidos ao plano espiritual, estamos cercados pelos nossos amigos, amigos queridos, amigos amados, que nos cercam todos os instantes de nossas vidas, não só nesse momento, mas que acompanham nossos passos, acendem a luz, indicando-nos o caminho, por um único objetivo, por uma única razão, é o amor. São mensageiros do Cristo, são mensageiros do plano maior, que descem até nós nesse plano tão pesado, tão rude, tão bruto. Vem para nós por amor, por compaixão, ensinando-nos a amar, ensinando-nos a compreender, ensinando-nos a desvendar os mistérios, que na verdade não são mistérios, mas são fatos que ainda não podemos entender. Que possamos ser agraciados pela inteligência, para que tenhamos a capacidade de compreender a mensagem que nos vem sendo dada há tanto tempo. Através de Jesus, há 2000 anos atrás, quanto tempo já passou? E ainda não conseguimos compreender. Vieram guerras, vieram doenças, mais uma doença, e ainda não conseguimos compreender. Tenha piedade de nós, Jesus, da nossa ignorância, da nossa falta de vontade. Auxilia-nos para que tenhamos a força e a coragem para acordar. Auxilia-nos para que tenhamos a coragem de abrir os nossos olhos e enxergar o que é verdadeiramente importante, pois ainda estamos cegos pelas necessidades materiais. O mundo ainda nos atrai com tanta força. Liberta-nos, liberta-nos, para que possamos voar, para que possamos ir de encontro a Ti, Jesus. Tende piedade de nós, da nossa insignificância, e mesmo assim tão pequenos, agradecemos, jubilosos, por sermos merecedores do Teu amor. Ajuda-nos, Mestre. Ajuda-nos, por favor. Em nome do Teu amor, te agradecemos, querido Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a